Nós cumprimentamos os nossos irmãos encarnados aqui presentes, os nossos irmãos desencarnados, os internautas que estão nos vendo, que vão nos ver ainda, pedindo a Jesus, nosso mestre amigo, que possa nos auxiliar nesse trabalho tão intenso, tão necessário e tão particular que é nós nos esforçarmos para abrir a nossa mente e o nosso coração para o seu evangelho de amor, para o seu evangelho de luz. Hoje nós vamos abordar do capítulo 24, os itens 13 a 19. Nós vamos abordar aí uma explanação para a nossa reflexão do tema Coragem da Fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Inicialmente, nós precisamos meditar no que seja a coragem e no que seja a fé. Intuitivamente, todos nós sabemos o que é uma pessoa corajosa e uma pessoa que tem fé. No dicionário, nós encontramos que coragem significa bravura, audácia, decisão. Fé significa confiança, certeza. Então, coragem da fé, bravura, audácia da confiança, da certeza. Agora, interessante que nós encontramos no complemento da fé, que é a pessoa que tem confiança, que tem certeza, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, nós temos aquela certeza, mas nós não temos elementos que possam nos comprovar a nossa fé. Olha que coisa interessante. No primeiro item, que está no item 15 do Evangelho, que fala sobre a coragem da fé, Kardec disserta da seguinte forma: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Nós estamos em sociedade. Fomos colocados não somente aqui, como também estaremos em sociedade espiritual, no plano espiritual. Nós não podemos nos esquecer, e isso é importante que seja repetido várias vezes, para que nós não tenhamos aquela ilusão dos primeiros tempos do Espiritismo, em que ao perder o corpo físico, nós iríamos virar uma fumacinha, né? Iríamos desencarnar só em espírito, mas isso não acontece. Porque no grau evolutivo que nós nos encontramos na Terra, assim que nós desencarnamos, nós vamos desencarnar com o nosso perispírito. E o nosso perispírito é o corpo semimaterial do nosso espírito. É através do perispírito que os médiuns videntes veem. É através do perispírito que eles conseguem se comunicar através da audiência. É através do perispírito que eles conseguem se comunicar através da psicografia. Porque tem que haver um elemento semimaterial entre o espírito e o corpo físico. Então, assim como cada um de nós que aqui estamos agora encarnados, ao qual Kardec designa como almas, nós que estamos envergando o corpo físico, nós temos uma alma, porque nós estamos ligados ao corpo físico. Quando nós lemos uma frase, lemos um livro, algum texto espírita, baseado na codificação kardeciana, um espírito se comunicou, então aí é um espírito desencarnado, ele não está ligado a um corpo físico. Isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente possa compreender
o conteúdo, né, de determinadas frases. Então, Deus nos colocou na Terra, em sociedade, em contato uns com os outros, porque esse plano físico nos nivela. Nós temos encarnados diversos tipos de espíritos. Pode ser que nós estejamos, amanhã ou depois, em diálogo com um espírito muito superior. Aquelas pessoas que conviveram com esse tipo, né, de espírito evoluído aqui na Terra, não a perceberam, o grau evolutivo. Porque isso não é importante. O que é importante é nós sabermos aproveitar a oportunidade que nós estamos vivenciando. E aí entra a questão da opinião própria e a opinião alheia. Nós, muitas das vezes, precisamos ser aceitos numa determinada sociedade, num determinado grupo de pessoas. E aí, muitas vezes, nós deixamos de emitir a nossa opinião sobre isso ou sobre aquilo, de dar o nosso exemplo, seja em palavras ou em atos, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas o que essas pessoas vão pensar de mim? Elas não vão me aceitar. Elas podem me ignorar. Nessa passagem específica do Evangelho, Jesus fala que nós não podemos nos envergonhar dos ensinos de Deus que Ele trouxe. Ou seja, nós temos o dever de testemunhar. E para isso, nós precisamos verbalizar, nós precisamos colocar para fora os nossos ensinamentos. Cada um de nós, como espírito multimilenar, nós temos várias experiências, não só dessa vida, como de vidas passadas. Quando nós nos deixamos levar pela corrente santa de uma inspiração, diante de uma criatura sofredora, e temos aquele desejo em nosso coração de auxiliá-la, o nosso espírito instintivamente movimenta esses recursos, essas lembranças. E aí nós vamos ter não apenas a assessoria do nosso anjo protetor, mas vamos ter também a assistência espiritual dos espíritos familiares daquela criatura que está na nossa frente sofrendo, os seus espíritos amigos, às vezes até o seu anjo de guarda, para que nós, abrindo a nossa boca, nós possamos falar de coração para coração o que aquela pessoa precisa. Muitas vezes, para mudar uma atitude, para mudar um caminho, que às vezes vai arrojá-la num abismo difícil dela sair. Então é muito importante que nós não venhamos a nos acovardar. Quando nós sentimos aquele ímpeto, aquela vontade, a palavra, a frase vem na boca, a gente fecha e fala, não, mas eu não vou falar porque às vezes a pessoa vai achar ruim. Nós não devemos ter esse receio. Se em nosso coração vibra o sentimento de bondade, o desejo sincero de auxiliar, nós devemos falar. A pessoa ela vai aceitar se ela desejar. Nós que estamos aqui e somos frequentadores, acredito que a maioria de vocês tem o hábito de vir nessa casa. Esses ensinos representa para nós o arroz com feijão de cada dia, não é verdade? Mas vocês não imaginam o que esses ensinos podem representar para quem está em desespero, em sofrimento, para quem não vê uma luz no fim do túnel.
para quem acha que tudo tem que ser resolvido aqui e agora, para quem não considera que a vida continua após a morte do corpo físico. Os valores se modificam assustadoramente. Sem falar que nós somos influenciados. E quando os nossos parentes, amigos, familiares que não frequentam como nós frequentamos, ou seja, não tem uma lembrança constante, porque toda vez que a gente abre esse evangelho e a gente lê, nós estamos sendo lembrados que Jesus existe, que a espiritualidade está presente, que os espíritos interagem conosco 24 horas, seja nós no corpo físico, seja fora dele. Mas a maioria da humanidade não pensa dessa forma e, portanto, não considera isso. E aí, eles ficam mais vulneráveis a essas influências. Tanto é que os espíritos responderam a Kardec, quando Kardec perguntou se os espíritos interferem na nossa vida. Interferem na nossa vida, nós encarnados. Eles responderam diretamente. Na maioria das vezes, eles é que vos dirigem. Olha bem a gravidade. Eles é que vos dirigem. Nós abrimos a nossa boca e estamos falando, mas é eles que estão falando. Nós estamos escrevendo, é eles que estão escrevendo. Quem não cultiva o hábito da prece, da meditação, da vigilância, não apenas em relação aos outros, mas principalmente em relação a si mesmo, quem não cultiva a reforma íntima, porque para nós reformarmos uma casa, imaginemos uma casa em ruínas. Nós recebemos aquela casa, teremos que morar dentro dela. É a mesma coisa. Mas quando nós abrimos a porta, lá dentro está tudo quebrado, tudo sujo. Não tem condição da gente morar. O que nós temos que fazer? Enfrentar. Com coragem. Abrir tudo para entrar a luz, porque no escuro nós não temos condição de identificar, de fazer uma triagem, uma separação do que precisa ser jogado fora e do que precisa de ser adquirido para o nosso uso. Assim, geralmente, somos nós. Temos um espírito aonde dentro dele, nos arquivos da mente e nos arquivos emocionais, estão guardados várias quinquilharias, várias coisas inúteis e algumas até muito prejudiciais, perigosas, venenosas. Porque geralmente nós, quando enfrentamos uma situação difícil, nós reagimos, mas como diz aqui no texto, nós escondemos. Nós às vezes escondemos as nossas reações, com receio da represália daquele que está nos ouvindo, daquele que está nos vendo. Mas aquilo foi sentido e foi arquivado, colocado dentro de uma gaveta. Então nós temos várias gavetas dentro de cada um de nós. Um dia elas terão que ser abertas. O que nós vamos encontrar? Não sabemos. Mas será necessário fazer essa limpeza, essa mudança, essa reforma. Para isso, a coragem, ela é indispensável, porque nós precisamos ser bravos, nós precisamos ser audaciosos. Nós não vamos conseguir melhorar moral e espiritualmente fora dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque os ensinos de Jesus representam a lei divina entre nós. Então, quando ele fala aqui que geralmente quem proclama ideias diferentes, novas, ele não é bem aceito. Ou ele não é aceito de forma nenhuma.
E justamente o que Jesus trouxe para nós foi tudo novo. Na leitura intitulada Obediência e Resignação, Lázaro, em Paris, 1863, fala o seguinte para nós: Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade abatida, deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, nada mais poderia influenciar, balançar as bases, as estruturas do que os ensinos de Jesus. É por isso que tem muitas pessoas ainda que reagem agressivamente contra a atitude pacífica, a atitude bondosa, caridosa que Jesus veio trazer para nós, vivenciando tudo isso. Então foi muito difícil para aquela época as pessoas tolerarem, as criaturas que estavam na face da terra, tolerarem a presença de Jesus. Eles custaram aguentar, gente, 3 anos. O que são 3 anos? Tá certo que naquela época não tinha todas as distrações que nós temos hoje. Mas eles custaram a tolerar 3 anos. E eles tentaram, sim, antes dos 3 anos, prendê-lo, matá-lo. Mas, como não estava nos desígnios divinos, eles não conseguiram fazer isso. No livro Perante Jesus, Emmanuel, na lição 15, intitulada Fé, ele vem mostrar para nós que a fé, independente da nossa consciência ou não dela, ela é inata, ela nasce conosco. E ela preside a tudo e a todos, não é só a nós. Porque quando a gente fala fé, logo a gente lembra de religião, a gente lembra de confiança em Deus, né? De Deus, dos Espíritos. Isso nós, né, que estamos nesse meio. Mas não, Emmanuel vem mostrar para nós diferente. Né? Ele fala para nós que tudo na terra subsiste por atos sucessivos e inevitáveis da fé. E vou dar só 2 exemplos, não vou ler a mensagem toda. O verme confia no sol, que ele não entende, e fecunda o solo em que se refugia. A gleba, ou seja, a terra, confia no verme, que não pode realmente definir, e habilita-se aos tesouros da sementeira. Agora vamos falar do homem. O homem do campo aplica-se à lavoura, contando com os favores climatéricos, que ainda não pode governar com segurança. E o tempo lhe responde com o suor através da bênção da colheita. Olha que maravilha. Então, fé é isso. A gente confia, a gente acredita numa coisa que a gente não entende completamente. Numa coisa que a gente não domina, que a gente não controla, mas que intimamente o nosso espírito sabe que existe e pode acontecer. Pulando mais alguns exemplos que ele dá para justificar, né, que a fé subsiste a todos os atos, ele disse assim: todas as operações da existência humana, por mínimas se mostrem, baseiam-se em atitudes de fé, sem as quais toda a vida sofreria perturbação. O homem confia no estômago, que não vê, e alimenta-se, garantindo a si próprio a saúde e a robustez. Confia no motor do carro, cuja capacidade não lhe é de todo perceptível,
e movimenta-se com êxito na solução de problemas imediatos. Confia no laboratório que lhe fabrica o comprimido balsâmico. Hoje nós podemos falar da vacina, milagrosa. E alivia a dor que lhe assalta o mundo físico. Olha que maravilha. Mas Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Ainda existem irmãos nossos, não somente aqui no Brasil, eu acredito, mas fora daqui também, que estão indo a óbito, porque não quiseram tomar a vacina. É um direito. Mas nós precisamos, e estamos aprendendo com Jesus e com essa doutrina abençoada, que o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Então nós precisamos avaliar bem as nossas escolhas, porque às vezes uma escolha nossa está prejudicando várias pessoas. E às vezes pessoas que nós amamos. Hoje nós não podemos ter uma noção exata disso. Mas como nós temos toda a eternidade pela frente, vai chegar um momento lá, mais à frente, em que a nossa consciência vai nos mostrar. E aí o sentimento de culpa vai bater. Essa consciência vai exigir uma reparação. E aí é onde que nós começamos a ficar marcando passo. Esses irmãos que contestam, por exemplo, a vacina, não aceitem, que vai a óbito, ele vai ter um meio mais justo espiritual, quando voltar? Isso é muito relativo. Muito relativo. Isso também não foi contra a lei de Deus? Sim, isso vai depender justamente da intenção verdadeira dele, porque tudo que a gente faz, só nós e Deus é que sabemos o motivo verdadeiro, o que move os nossos sentimentos. Mas nós identificamos em muitos irmãos nossos, nesses 2 anos de pandemia, que muitas atitudes foram realmente nascidas da revolta, porque muitos planos tiveram que ser paralisados ou definitivamente colocados de lado. Nós perdemos o nosso direito de ir e vir. O ser humano estava realmente chegando ao ponto de esquecer de Deus, achando que ele não precisava de Deus. Desse conjunto de leis que vem disciplinar o nosso direito, o nosso dever de nós uns para com os outros. Passando para frente, nós vemos carregar sua cruz quem quiser salvar a vida. Aí Jesus fala assim: rejubilai-vos, disse Jesus. Kardec explica para nós: quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Então é uma consequência. Quando nós abraçamos a coragem da fé, aceitamos a Jesus como Mestre e Senhor, os seus ensinos, e começamos a colocá-los em prática, nós mudamos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar e os nossos hábitos. Nós deixamos de fazer muita coisa que fazíamos, porque os outros também faziam, a gente fazia junto e não víamos problema naquilo, mas aí a gente passa a analisar e passa a ver que aquilo ali não nos traz um benefício moral e espiritual. Então aí a gente começa a mudar os nossos hábitos. E aí esses irmãos nossos, que eram nossos colegas nesses hábitos, eles começam a achar ruim. E aí eles vão começar a nos atacar. É natural. E como Jesus fala para nós nos rejubilar, nos alegrarmos, é porque é um sinal que nós realmente estamos melhorando, moral e espiritualmente. Mas isso tem um preço, tem uma consequência. E nós vamos ter que lidar com essas consequências, sabendo respeitar a atitude desses nossos irmãos, compreender que eles não sabem o que fazem e seguir o nosso caminho. Então ele fala para nós que quando nós renunciamos aos bens da terra, em lugar daquilo que vem das vantagens do reino dos céus, tudo que nós tivermos perdido aqui nesse mundo, e aqui ele fala mesmo a vida, por que ele falou isso?
Porque muitos iam ter que dar a sua vida, os primeiros cristãos. Os primeiros 300 anos morreram milhares e milhares e milhares nos circos romanos. E mesmo fora dos circos romanos, quando eram presos, capturados. Então muitos iam ter que dar a sua vida. Não foi só Jesus que derramou o sangue dele. Muitos outros também derramaram. E todos esses reencarnaram com esse objetivo. Com esse objetivo. Então eles vão receber na vida futura. Qual que é essa vida futura que na época lá, a humanidade, nós lá reencarnados lá, junto com Jesus, não tinha condição de compreender? Na vida espiritual e nas encarnações posteriores. Vão receber na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Então aí essa coragem, ela passa a ser incorporada à vida de cada um de nós. E agora nós vamos colocar um exemplo. Mas nós poderíamos até contar para vocês, mas nós preferimos vocês ouvirem do próprio autor esse fato que ocorreu. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes, e que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, a gente começou a vomitar, e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando via que era atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Eu comecei a gritar, valeu-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então, nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Disse, graças a Deus, Pai, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus.
Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com Você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim: estão, o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei: socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse: você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estamos. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu falei assim: eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. E aí nós fizemos questão de trazer, porque dia 2 de abril agora, né, nós comemoramos aí o nosso querido Chico. Queremos só reforçar o seguinte, não sei se vocês escutaram bem, ele fala que gritou com fé, mas com escândalo. Com fé, mas com escândalo. E Emmanuel diz para ele: você não acha melhor dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Aonde que estava a coragem naquele momento? A coragem da fé. Tá certo, estava na iminência de morrer, o avião estava caindo, né? E aí Emmanuel fala para ele: cale a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos, quer dizer, aumentar a aflição do outro. Morra com fé em Deus. Então nós vamos terminar dizendo um pedacinho aqui de Santo Agostinho, na leitura O Mal e o Remédio, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um só é infalível: a fé. O apelo ao céu. Se no auge dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que ocupareis um dia. A fé é o remédio certo e seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias nebulosos do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que agora presta atenção, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. E nós aqui queremos, reverenciando, né, o nosso irmão Chico, a gratidão imensa a ele por tudo que ele nos deixou. Ele falou que essa viagem ocorreu em 1959. Ele estava com 49 anos de idade. Já tinham se passado 32 anos da primeira mensagem que ele psicografou. Ele já tinha aproximadamente 31 para 30 anos de contato estreito com Emmanuel, além dos outros espíritos, mas Emmanuel era o responsável, né, por toda a divulgação. Ele era o espírito coordenador. Nenhum espírito chegava até o Chico se não tivesse a autorização dele, e logicamente ele tinha esse aval de Jesus, do anjo Ismael. Então nós ficamos imaginando
porque ele iniciou tudo em 1927. Um segundo, mesmo ele sendo o espírito que ele era, preparado como era, já trazido das encarnações anteriores tantas virtudes, um segundo que ele descuidou, ele caiu na aflição de todos e começou a gritar junto com os outros. Vocês prestaram atenção que ele falou que Emmanuel apareceu para ele depois de 20 minutos que ele estava gritando? Não deixou sofrer, né? É o livre-arbítrio. Nós precisamos de passar. Nós precisamos de provar, não é para Deus como um ser exterior, fora de nós, porque a lei divina está em nós. A nossa consciência é a voz de Deus, não. Mas nós precisamos provar para nós mesmos. Com certeza, daquele momento em diante, ele intensificou os esforços dele, para que não houvesse mais uma vacilação nessa coragem da fé, seja em que momento, em que circunstância fosse. Desejamos a todos que a paz de nosso Mestre Jesus, que a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima possa cobrir a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus.